Nós estaremos sempre tocando em coisas mortas. Estaremos sempre reunidos em torno de algo que não é o Senhor. E estar reunido em torno de algo que não é o Senhor é algo que não nos satisfará. É algo que não nos trará nada de acréscimo, nem nada de positivo. Mas graças ao Senhor estamos reunidos. Irmãos, vamos abrir em Êxodo 25. Êxodo, no capítulo 25. Nós iremos, pela graça do Senhor, estamos meditando alguns dias nesse livro, né, de Êxodo. E chegamos aqui na construção do tabernáculo. A gente percebe que o Senhor deu primeiro a lei. O propósito da lei é mostrar o caráter de Deus e a depravação do homem. E que a lei é o caminho para chegar até o templo, o tabernáculo. Nós não conseguimos chegar até o tabernáculo se primeiro não tiver o caminho da lei. E o Senhor nos traz aqui até a construção do tabernáculo. E a gente precisa de muita graça do Senhor, porque são tantos detalhes, tanta riqueza, e nós tão rasos, né, tão incompetentes para tratar de um assunto tão rico, tão precioso. Temos que nos policiar bastante, pedir direção ao Senhor, porque a gente está vendo um contexto, daqui a pouco, no mesmo texto, nos leva a vários contextos, e a gente tem que estar com os pés no chão, para não ser jogado de um extremo a outro, porque é muito rico esse tema, né? A construção do tabernáculo, são tantos materiais, e falam tanto da pessoa gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Então vamos, pela graça do Pai, ler de 25, né? Capítulo 25 de Êxodo. Vamos ler até o versículo 8. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro, prata, bronze, estofa azul e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabra, e pelos de carneiro, tintas de vermelho, e peles finas, e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção para a luz, especiarias para o óleo de unção e para incenso aromático, pedras de ônix, pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Paizinho querido, nós já dissemos, Pai, aqui nessa assembleia, que não adianta esse tempo que já iniciamos na reunião, e que ele se complete se não há nenhuma significância, se ele não for totalmente teu. Se nós não te tocarmos, se nós não recebermos de ti, se nós não te devolvermos. Então, ó Pai, encabeça essa reunião, vem dar a direção, vai adiante, nos conduz. Faz o trabalhar de desobstruir o canal, para que possa fluir abundantemente. Desobstrui os canais, para que haja a receptividade da tua boa palavra. Faz isso, ó Deus, por amor do teu nome, porque somos o teu povo. E é no nome do nosso Senhor Jesus que nós te rogamos.
Amém. Irmãos, então nós estamos aqui nesse tema e nós gostaríamos de abordar inicialmente o propósito do Senhor dar essa ordem para Moisés. O Senhor manda dizer aos filhos de Israel que haveria uma construção e que ninguém poderia, a gente percebe que ninguém pode levar aquilo que ele entende ser o que ele deve levar, mas que Deus ele predetermina o material, aquilo que seria levado segundo o mover do coração dos filhos de Israel, e que eles levariam. E a finalidade desse material era a construção de um santuário para que o Senhor pudesse habitar no meio deles. Então, irmãos, aqui está uma palavra que deve nos cativar, uma palavra que deve encher os nossos corações de orgulho, de alegria, porque o Senhor deseja morar no nosso meio. Que coisa maravilhosa, que coisa preciosa. Irmãos, mas primeiro eu gostaria de deixar explícito esse termo, tabernáculo, que aparece aí no versículo 9. Diz assim: segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. No versículo 8 ele fala de um santuário, no 9 ele fala de tabernáculo. Essas frases são sinônimas, mas no seu entendimento, nós temos aqui a palavra tabernáculo, ela é derivado da palavra assentar-se ou morar. Então, tabernáculo é derivado da frase assentar-se ou morar. Então, a palavra santuário do versículo 8 significa lugar santo, literalmente, santuário, lugar santo. Então, Deus, se juntarmos essas duas frases, nós teremos: Deus deseja um lugar santo para que o Deus santo possa morar, né? E nós sabemos, irmãos, que esse tabernáculo, ele fala da igreja. A igreja é o único lugar na terra santo, é o único lugar na terra que Deus pode habitar. É por isso que naquela visão de Jacó em Betel, lá em Gênesis, ele disse: essa visão é espantosa, porque aqui é a casa de Deus, a porta do céu. Há uma escada, segundo a visão de Jacó. Então, amados, isso deve encher o nosso coração de alegria e de temor, irmãos. Porque a igreja, ela é a casa de Deus, o lugar onde Deus habita, onde Ele mora. E Deus deseja esse lugar. O Senhor Deus, Ele tira o seu povo do Egito. Estamos falando aqui, essa frase foi dirigida inicialmente ao povo que saiu do Egito. O Egito nós sabemos que é uma figura do mundo. E quando Deus envia Moisés até Faraó, ele vai para Faraó dizendo, segundo a palavra do Senhor: deixa o meu povo ir,
para que me celebre uma festa no deserto, para que me sirva. Então, a ideia de tirar o povo do Egito é para que o povo sirva ao Senhor. Amados, aqui nós podemos perceber que não dá para servir ao Senhor agregado ao mundo, queridos. Enquanto houver laços com o mundo, não há possibilidade do serviço ao Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis 12, volta um pouquinho. Amados, a separação é algo necessário. O primeiro passo para Deus efetuar o seu propósito na igreja é a obra de separação. Essa dica já nos é dada lá em Gênesis, no capítulo 1, quando Deus separa a luz das trevas. Quando Deus ele faz a separação. Amados, para que Deus efetue, cumpra o seu propósito em nós e através de nós, é necessário que haja a obra de separação. Por favor, Gênesis 12, 1. Certo dia, o Senhor Deus disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhes mostrarei. Meus amados, o primeiro chamado, Abrão, pai da fé, foi: sai. Sai. Houve um apartar da tua terra, parentela e da casa do teu pai. Isso aí são 3 detalhes que a gente poderia ver. Cada detalhe desse há um sentido, há uma figura de coisas que nós estamos ligados e que o Senhor deseja fazer a mesma coisa conosco. Sai, sai, sai. Eu te mostrarei o lugar de herança. Te farei grande nação. O propósito de Deus é cumprido quando há essa obediência, quando há a compreensão de um chamado. Inicia-se na separação. Irmãos, quando Balaque, quando ele chama Balaão e tenta subornar Balaão, vamos para Números 23, e ele tenta amaldiçoar, o povo peregrino, o povo que ia de encontro à sua terra prometida. Então, aí Balaão profetiza e diz algo maravilhoso que deve nos alegrar. 23:9 de Números. Do alto das rochas, na montanha, eu vejo o povo de Israel. Eles vivem sozinhos e acham que os seus... É isso mesmo? É. Só que essa sua versão aí, ela não é muito boa. Eu irei ler aqui na minha versão, mas conclua. Do alto das rochas, na montanha, eu vejo o povo de Israel. Eles vivem sozinhos. Eles habitam só. Eles não são um povo misturado. Eles não têm a característica de morarem mesclados. Eles habitam só. Eles habitam só. Porque Deus os tirou do Egito para serem uma nação exclusivamente sua.
Deus não tem nada com este mundo. Antes, ele tira um povo do mundo para que esse povo seja seu. Continua, mano. E acham que são diferentes dos outros povos. Eles são. Eles são. Porque eles são um povo de Deus. E não serão reputados entre as nações. Eles não serão contabilizados juntamente com as outras nações. Quando Deus diz no Cântico de Moisés, quando Deus reparte as terras, ele já reparte as terras das nações considerando a porção do seu povo. É aquela mesma coisa. Primeiro eu tiro para o meu povo. O que sobrar é de vocês. Porque a minha herança é o meu povo. Então, é um povo que habita só. É um povo apartado, separado. Deus quer habitar no meio de um povo separado. Deus não habita no meio de um povo mesclado com outros povos, outros costumes. Vamos abrir nossas Bíblias lá em João 8, irmãos. Capítulo 8 de João, versículo 23. Para que nós ganhemos mais firmeza a partir da palavra do Senhor Jesus, de que de fato nós somos esse povo, porque ele é assim. Jesus continuou: vocês são daqui de baixo, e eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, mas eu não sou deste mundo. Irmãos, por que Jesus chega a essa conclusão? Ele disse para essa gentalha aí, ele disse para os judeus: vocês são aqui de baixo. Eu não sou daqui de baixo. Vocês são desse mundo. Eu não sou do mundo. Porque Jesus estava falando com um povo que estava lhe rejeitando. Exatamente ele diz aqui no versículo 15: vós julgais segundo a carne ou segundo a aparência. O julgamento de vocês é um raciocínio lógico da mente humana. Então o julgamento de vocês é errado porque vocês são um povo que não tem percepção espiritual. Vocês são aqui de baixo. Vocês estão rejeitando a terra da separação de vocês. Vocês não estão conseguindo ver a porção de vocês. Aqui está a herança de vocês. Mas vocês são pessoas que não têm visão espiritual. Vocês não conseguem ver o que está além dos olhos de vocês. Versículo 24. Por isso, eu disse que vocês vão morrer sem o perdão dos seus pecados. De fato, morrerão sem o perdão dos seus pecados, e não crerem que eu sou quem sou. Eu sou. Eu sou. A gente pode pegar esse eu sou e a gente pode entender que esse eu sou, ele é a herança do seu povo. Esse eu sou é o lugar aonde se deve, é o fundamento do santuário de Deus. E se não se puser sobre esse fundamento, vai morrer nos pecados. Mesmo um povo mergulhado nas suas tradições e culturas religiosas. Mas se desprezar o lugar do prazer de Deus, a base, o fundamento da edificação do santuário de Deus, irmãos,
morrerão nos pecados. O Senhor Jesus, o irmão Paulo diz lá em 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Amados, o estar em Cristo, observe, o estar em Cristo, o eu sou, o estar nele, o nosso lugar firme e seguro é nele. É nele. O estar nele. Graças a Deus que nós estamos nele. E quando nós estamos nele, aí Jesus pode falar para nós, como ele disse lá aos seus discípulos em João 14:4: vós sabeis o caminho. Vós sabeis o caminho para onde eu vou. Por que eles sabiam o caminho? Porque vocês estão em mim e eu sou o caminho. Se vocês estão em mim, vocês não irão errar o caminho. Vós estáis em mim. Agora ele disse para os judeus, ele disse: para onde eu vou, vós não podeis ir. Ele falou para aqueles incrédulos judeus: para onde eu vou, vós não podeis. Ele disse: porventura irás tirar a tua própria vida? Mas para nós, ele diz: para onde eu vou, vocês sabem para onde eu vou. Amados, que coisa maravilhosa. O Senhor Jesus, ele é o caminho. Vamos ler 14, 30 e 31. Para a gente continuar nesse mesmo texto aí de João 14, para que nós continuemos a observar que o povo de Deus é um povo separado, povo só dele. João 14, 30 e 31. Não posso continuar a falar com vocês por muito tempo, pois está chegando aquele que manda neste mundo. Ele não tem poder sobre mim, mas o mundo precisa saber que eu amo o Pai e que, por isso, faço tudo o que Ele manda. Levante-se, vamos sair daqui. Amém? Amados, esse é um texto como o divisor de águas. O Senhor Jesus estava junto com os seus discípulos, com certeza, ensinando. E daqui a pouco se aproxima o príncipe desse mundo, Satanás. E o Senhor Jesus diz: levante-se e vamos nos retirar. E eu faço isso para demonstrar que Satanás não tem nenhum domínio, nenhum poder, nenhuma influência. Ele não tem nada comigo. Eu sou totalmente oposto a este ser. Eu não tenho comunhão com ele. Então vamos nos retirar, porque quem eu amo é o Pai. Eu não amo o mundo, não amo o príncipe desse mundo, eu não tenho nada com ele, então vamos nos retirar. O Senhor Jesus está dizendo para nós: meus discípulos, essa deve ser a postura de vocês, apartados, separados, nada com esse mundo, nada. Esse mundo jaz no maligno. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Vocês são um povo totalmente apartados, separados. É assim que eu estou à vontade no meio de vocês. Vamos abrindo em Êxodo 33, meu irmão. É assim que eu estou à vontade no meio de vocês. Vocês que são para mim um povo separado, um povo que eu desejo habitar no meio de vocês. Êxodo 33, versículo 16. Como é que os outros povos poderão saber que estás contente com o teu povo e comigo, se não fores conosco? A tua presença é que mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra. Amém? Mas na versão de vocês diz que nós somos um povo
separados. Sim, minha irmã. Se alguém ama o mundo, esse não conhece, e o amor do Pai não está nele. Amados, então Moisés, na sua oração, ele diz: não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados. Irmãos, quando nós, juntando com esse texto aí de João, quando nós andamos no Senhor, como Enoque andou com o Senhor por toda a sua vida, quando ele ouviu falar da profecia, da grande tragédia do dilúvio, lá pelos seus aproximadamente aos 20 anos de idade, houve um constrangimento no coração de Enoque, e a partir dali ele andou com o Senhor até o resto da sua vida. Então aí está dizendo, quando tu andas conosco, isso caracteriza que somos um povo amado por ti e separados, irmãos. Oh, amados irmãos, que nós possamos ter isto em mente de forma clara, que o Espírito Santo fale isso de forma tão clara, tão marcante, tão vívida. 2 Reis 8, tão forte, irmãos, ao ponto de nós termos convicção que nós estamos aqui nesse mundo como peregrinos. A nossa pátria está nos céus, da onde aguardamos o nosso Salvador, e não temos parte nem herança nesse reino terreno, porque nossa pátria está nos céus. 1 Reis 8:53. 8:53 de 1 Reis. 1 Reis. Perdão. 1 Reis 8:53. Tu os escolhestes entre todos os povos, para serem o teu povo, conforme lhe dissesse por meio do teu servo Moisés, quando tiraste do Egito os nossos antepassados. Amém? Meus amados, essa versão ela ajuda muito, mas às vezes de tanto ajudar ela atrapalha em algumas frases. Essa Bíblia é Bíblia para menino. Pô, não é imaginado. Deuteronômio 7:6. Amém? Deuteronômio 7:6. Amados, um povo separado, irmãos. Um povo separado. Povo propriedade exclusiva de Deus. Coisa preciosa, irmãos. Um povo separado, amados. Precisamos estar atentos à boa vontade do nosso Senhor. Irmãos, mas aí, antes de entrarmos propriamente na construção do lugar aonde Deus iria habitar no meio do povo, nós queremos falar para os irmãos que, ainda que haja, e sei que há, boa vontade nos nossos corações para a edificação desse lugar, irmãos, é bom que saibamos que irá se levantar muita oposição, irmãos. Irmãos, o inimigo das nossas almas, ele não está satisfeito, irmãos. O inimigo das nossas almas, ele não fica dormindo e olhando
e deixando que a igreja receba um avivamento e ele não faça nada. Vamos abrir nossas Bíblias em Esdras, amados. Esdras. Irmãos, houve uma profecia que está lá em Jeremias 25, que o povo de Deus seria escravo do regime babilônico. E, segundo essa profecia, seria 70 anos. Mas depois dos 70 anos, haveria uma restauração. Amados, e houve de fato, aproximadamente no ano 556 antes de Cristo, Nabucodonosor conquista Judá, leva o povo cativo ao cativeiro babilônico, há uma profanação no templo. Nabucodonosor leva os utensílios do templo, saqueia o templo, danifica a estrutura do templo, derruba os muros e Jerusalém se torna morada dos animais, fica desolada. E o povo passa esses 70 anos sob o regime babilônico. Mas houve um decreto do rei Ciro. Esse conquista a Babilônia e ele, 70 anos após, ele baixa um decreto, 70 anos após o povo na Babilônia, aproximadamente esse decreto, né, do rei Ciro foi em 538 a.C. E vamos ler 4:1 de Esdras. Você inicia 4:1 em diante. Após o decreto de Ciro, o povo vem sob a liderança de Esdras. Ele vem para reedificar o templo. E aí começa uma grande perseguição nesse período. Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim. Só um instante. Quem eram os adversários de Judá e Benjamim? Irmãos, pasmem. Os adversários de Judá eram exatamente o povo misto. Quem era o povo misto? Era o povo que foi levado pelos assírios, que era um resultado de casamento entre israelitas e estrangeiros. Vocês estão ouvindo isso? O casamento misto entre estrangeiros e israelitas gerou esse povo. E quando o povo decide, segundo a vontade de Deus, edificar o templo, esse povo logo se opõe. Eles são chamados de inimigos e vão trabalhar para que o templo não seja reedificado. Não, de vários povos. Vários povos que estavam dentro da... Muitos povos que ainda habitavam desde a grande desocupação, os heteus, amorreus, ferezeus, aqueles povos que estavam por ali, e que no momento de declínio espiritual, as mulheres e os homens israelitas foram se juntar, porque em Deuteronômio proibia esse casamento. E quando não há temor diante de Deus, então há toda uma perversão. E uma das perversões fora essa, o casamento misto. E o resultado é esse. Quando se há uma busca pelo reavivamento, por uma comunhão sincera com Deus, está lá esse povo. Esse povo misto, que é um povo profano. Continue, meu amado. Que os que voltaram do cativeiro edificam o templo ao Senhor Deus de Israel. Chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias e lhe disseram: Deixai-nos edificar convosco.
Porque, como vós, buscaremos o vosso Deus, como também já lhes sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei de Assíria, que nos fez subir para aqui. Só um instante, meu amado. Olha que ideia maravilhosa, né? Esse povo chega e diz assim: olha, nós queremos ajudar. Nós queremos contribuir. Só que eles eram adversários. Só que o adversário não vai dizer que é adversário. Eu quero atrapalhar, mas eu quero me unir a vocês para atrapalhar. Porque é melhor estar unido com vocês. Eu vou atrapalhar melhor. Eu vou chegar no ouvido de um de vocês e contar uma história para desanimar. Eu vou semear um rei entre você e você. Então isso, sabe, é artimanha de Satanás. Então essa é a jogada. Eu vou me unir para atrapalhar a obra. Continue, meu irmão. Chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de família, e lhe disseram: deixaram edificar convosco, porque, como vós, buscaremos ao vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, o rei de Assíria, que nos fez subir daqui. Porém, Zorobabel, Jesuá e os outros cabeças de famílias lhes responderam: nada tendes convosco na edificação da casa de nosso Deus. Nós mesmo, sozinhos, edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Amém? Ele disse: bom, a proposta de vocês é muito boa, é razoável, mas nós não aceitamos a ajuda de vocês, porque vocês não têm parte. Vocês não têm parte. O Senhor nos dará êxito pelo nosso braço, mas com vocês não. Eu não posso contar com vocês, porque a obra é de edificação, e só edifica quem tem compromisso com obra de edificação. Quem tem convicção de que Deus deseja que haja uma edificação verdadeira, completa, integral. E que os materiais a serem trazidos é conforme o que Deus pediu. Então, nós desejamos edificar sim, mas não com a ajuda de vocês, porque vocês iriam mais atrapalhar do que ajudar. Eles desistiram? Vocês acham que desiste fácil? Paulo diz: eu sei que na minha partida lobos ferozes se intrometerão no meio de vocês. Às vezes, irmãos, vocês percebem que às vezes eu venho para cá e trago algumas mensagens e parece que eu estou com a macaca, né, como fala, meio afobado e gritando. E às vezes até chego aqui para falar: mas você foi tão duro hoje ou ontem. Irmão, vocês não sabem a luta. Vocês não imaginam a luta. Vocês não sabem como é fácil. Eu sou humano. E a gente enfrenta lutas. Não é só simplesmente pegar uma mensagem e liberar. É toda uma luta, irmãos. O Senhor mostrando toda a artimanha de Satanás, todas as suas ardilosas investidas, sabe? E as ovelhas tão bobinhas, comendo a palha seca de Satanás. Ô irmãos, até Moisés não entrou na terra prometida. Por que ele não entrou? Porque Moisés feriu a rocha quando era para falar. E por que ele feriu? Foi desobediente? Foi. Mas porque o povo passou a noite toda murmurando no seu ouvido: vamos morrer aqui, vamos morrer, a terra não presta, não tem comida, não tem água, Deus não está conosco. E Moisés se irritou tanto no dia seguinte, coitado, a noite sem dormir, estressado, feriu a rocha. Deus falou: você não entra.
Mas eu dou graças a Deus. Toda a vida eu disse que Moisés não entrou, mas agora eu digo que Moisés entrou na terra. Como é que você disse que ele entrou na terra? Naquela visão da transfiguração. Ele subiu para o monte para orar. E quando chegou lá, lhe apareceram Moisés, Elias. Aí Moisés viu a Jesus. E quem é Jesus? É a terra. O descanso. Deus é fiel, né? Deus é benigno, compassivo e misericordioso. Moisés não entrou naquele dia, mas na transfiguração ele entrou. Aí Pedro ainda quis armar uma tenda para ele. Ele falou, não, mano, acaba com isso, Pedro. O céu, esse é o meu filho amado. Moisés está aqui por causa da glória do meu filho. Eu sou compassivo e misericordioso. Moisés precisava ver essa terra. E esse dia está marcado aqui desde a fundação para ele ver a terra. Então Moisés viu a terra assim, irmãos. Graças a Deus, que Deus é misericordioso. Sim. Sim. Porque ali era o Cristo glorificado, a pedra grande. E não é por força nem por violência. Porque ele é misericordioso e compassivo. Fala, Carlos. Fala. Rejeitando o descanso. Rejeitando, né? Irmãos, é muito sério. O Senhor vai ter a nós todas essas respostas um dia. Mas, sobretudo, temor diante de nós, nosso coração, aliás, temor do Senhor. Sabe, amados? E a gente temê-lo, sobretudo. Irmãos, então, voltando aqui para Esdras 4, e veja o versículo 4, irmão, que eu falei, o inimigo não desiste, né? Então, as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando no edificar. Continue. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano. Todos os dias de Sírio, o rei da Pérsia, até os reinados de Dário, rei da Pérsia. Isso aí não foi 1 ano nem 2, irmão. Vários anos. Eles contrataram conselheiros para desanimar o povo. Irmãos, vocês acham que Satanás desistiu, irmãos? Vocês acham que a tática não é outra? Irmãos, como nós somos ingênuos, irmãos. Como só o fato dos irmãos evangélicos terem perdido a visão da casa de Deus por todos esses anos, irmãos. A igreja hoje não passa de um negócio, um bom negócio para pastores, mercenários. A casa de Deus hoje não passa de um negócio para expressar o ego, a vaidade pessoal, a ambição pela vanglória, irmãos. A casa de Deus não passa hoje de um ambiente inóspito à presença de Deus.
Há um povo que se diz povo de Deus, mas não tem compromisso com a verdade. É um povo que não considera aquela palavra de João Batista, arrependei-vos. Um povo que não ama os perdidos. Um povo que não ama uns aos outros, amados. Satanás conseguiu jogar todo esse fermento no meio do povo de Deus. E hoje tem se falado de Deus, mas tem se falado de uma maneira equivocada. Se tem pregado um Deus serviçal, um Deus que está pronto a servir o homem, mas não aquele Deus que o seu próprio filho, quando esteve aqui na terra, ele mesmo disse, eu nada faço de mim mesmo. Eu nada faço de mim mesmo, a forma como eu julgo, a forma como eu falo, a forma como eu faço, tudo eu faço da forma como eu ouvi junto ao Pai. Eu não posso fazer nada de mim mesmo, eu não busco a minha própria glória, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. E ele disse, eu vos dei o exemplo, e agora a gente pega, nos encontramos nós que recebemos o exemplo do Senhor Jesus e queremos não imitá-lo, mas fazer o nosso modo. Irmãos, isso é um fermento que foi lançado no meio evangélico. É tempo, irmãos, de fazermos como Esdras fez. Amados, é tempo de prantear, é tempo de chorar. Mas daqui a pouco vamos ver como Esdras agiu diante dessa incoerência do povo. Amados, mas interessante que esse povo passa esse tempo todo tentando desanimar o povo na obra de reedificação do templo. E eu quero lembrar os irmãos que Deus deseja que nós consideremos-nos como membros do corpo de Cristo, como santuário de Deus. E ali em Efésios 4, ele nos diz que só haverá serviço. Irmãos, guardem isso. Se o templo não for edificado, não tem serviço ou adoração. Porque essa palavra, serviço, no seu sentido literal, é adoração. O Deus em quem sirvo é meu espírito. O Deus em quem eu adoro é meu espírito. Romanos 1. Então, se não houver edificação, não tem serviço, não tem adoração. Se o povo de Deus não tiver comprometido com a edificação do corpo de Cristo, não há serviço. 4:12 de Efésios. Confiram se realmente é assim, irmãos. Vamos conferir, amados, se realmente o que estamos falando tem coerência. 4:12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Aperfeiçoamento dos santos, ou o equipamento dos santos, com vista ao serviço. Continue, meu irmão. Para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que o introduzem ao erro. Ao erro. Amados, o erro, levar a igreja, os irmãos ao erro, é obra do inimigo. Mas precisamos, amados, como ele diz aí no versículo 15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Amados, cresçamos em tudo. Mas o inimigo vem, aí eles não desistem. Eles não desistem. Nos dias de Artaxerxes, o rei da Pérsia,
Alguns indivíduos mandam carta para ele. E leia no versículo 11 o teor da carta, meu amado, 4:11 de Esdras. Eu vou iniciar, o irmão continua. Eis o teor da carta endereçada ao rei Artaxerxes. Nome bonito, né? Versículo 12. Teus servos, os homens da Quém, do Eufrates, e em tal tempo, seja do conhecimento do rei, que os judeus que subiram a ti, vieram a nós a Jerusalém. Eles, então, estão reedificando aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e preparando os seus fundamentos. Irmãos, para aí. Amados, olha como o povo de Deus incomoda. Olha como o mundo não quer que o povo de Deus sirva a Deus de forma adequada. Porque aí ele chama o povo de Deus, a cidade de Deus, do povo de Deus, como uma cidade rebelde e malvada. E diz que eles vão restaurando os seus muros. Amados, o que significa restaurar os muros? Para que serve o muro? O muro serve para separar. Quem está fora, está fora. Quem está dentro, está dentro. Iniciamos falando que o povo de Deus é um povo separado. Uma vez os muros reparados, exatamente provoca isto: separação. Quem está fora não entra, quem está dentro não sai. Mas, amados, o inimigo quer que a igreja continue na apatia, sem visão espiritual. Satanás quer que você amanheça o dia. Você vai dormir altas horas da noite porque assistiu o Jô Soares. Você vai acordar atrasado para o seu trabalho e você diga: eu não tenho tempo para ter comunhão com o Senhor. Você chega cansado do seu trabalho ao meio-dia. Você vai assistir qualquer programação na televisão porque é a distração para tudo. Você não tem tempo para o Senhor. Você não seja despertado, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra, pela pregação. Você não tem tempo para o Senhor, você continua sem raízes, você continua sem profundidade, você continua sem comunhão com o Senhor, e qualquer relacionamento, irmãos, ele ganha afinidades, ele ganha profundidade quando há relacionamento. Amados, por isso que ele não deseja que os muros sejam reparados. Fique aquilo totalmente aberto, como o mundo, né? Hoje o mundo prega numa só novela de televisão. Hoje tem 2 casais, não é nem bígamos, né? Um é bígamo, o outro como é que se chama? Viver com 3, um homem com 3 mulheres. Esse negócio aí, poligamia, trigamia, quadrimia. Pronto, depravação do pecado. Pois é, na mesma novela. Isso é o que o mundo prega. Irmãos, olha, hoje eu ouvi uma frase que eu não tenho coragem de dizer para vocês. Numa escola do nosso município, a onda das garotas, das adolescentes, nas nossas escolas. Gente, é terrível, eu não tenho coragem de dizer aqui para vocês. E aonde é que se aprende e se desenvolve essa globalização pervertida? Primeiro no coração do homem, depois nas redes sociais. Nas redes sociais. Que rapidinho, sabe, se aprende, se aperfeiçoa. Rapidinho, o que está sendo praticado ali, eu estou aprendendo aqui, eu estou me envolvendo nessas redes sociais que servem como veículos, ainda que a ideia seja de aproximar as pessoas, serve como veículo de propagação acelerada da impiedade,
da malignidade. É verdade. Pronto. Tem muito. Só que infelizmente o povo de Deus não tem maturidade para separar o joio do trigo, para rejeitar as coisas que por vergonhosas se ocultam, irmãos. Nós temos que ser um povo que tem uma vida de construção de muro, separar. Somos um povo separado. Separado. E ele mandou essa carta ao rei, dizendo que ia ser um povo. Continue aí, meu irmão, por favor. Saiba ainda o rei que, se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os impostos e os pedágios, e assim causarão prejuízo ao rei. Olha só. Olha aí essa questão dos impostos, dos pedágios e dos juros e outras coisas. Se esse povo andar com sabedoria, ele causa prejuízo ao mundo. Porque será um povo que andará nas pegadas do Senhor, um povo simples, humilde, um povo que não anda por aparência, um povo que ama o Senhor, que irá investir no reino. Irmãos, eu dou graças a Deus. Eu conheço uma comunidade, não toda a comunidade, mas alguns irmãos. E Deus tem abençoado esses irmãos. Irmãos que eles são executivos e chegam para grandes empresários de multinacional e falam: você quer vir trabalhar aqui no Brasil ou no nosso estado? Quero. Eu quero dizer para vocês que eu vou ganhar dinheiro para você. Você vai ganhar muito dinheiro. Mas o meu propósito é: esse dinheiro que você vai me pagar, eu vou investir no reino. O dinheiro que eu ganhar, que você ganhar, e o que você vai me repassar, eu irei investir no reino. Você vai ganhar dinheiro, mas o seu propósito é ganância. O meu propósito é reino. E Deus tem abençoado esses irmãos. E eles têm investido sobremaneira no reino. Eles têm largado as suas ambições pessoais. E como resultado disto, Deus tem feito-os prosperar. Eles têm prosperado. Porque eles têm dado prioridade ao reino de Deus. Enquanto nós achamos que estamos ganhando, totalmente envolvidos e comprometidos com as nossas coisas pessoais, as nossas ambições pessoais, não estamos prosperando nada. Estamos escravos, oprimidos, adoecendo de tanto estresse de trabalhar, onde não há uma verdadeira prosperidade. Então, meus amados, é isso a preocupação que o mundo não quer. É uma das preocupações que o mundo não deseja, que o povo de Deus seja restaurado. Porque Apocalipse diz que os mercadores desse mundo ganham dinheiro. Eles ganham dinheiro à custa de juros altíssimos, à custa de cartão de crédito, à custa de agiotismo, à custa da tolice do povo. E eles não querem que o povo de Deus ande sabiamente, ande como tolos, como nécios. O cara vendendo cigarro, ganhando dinheiro, é uma idiotice tamanha. O cara ganhando dinheiro com cachaça. Como é que você vai ganhar dinheiro vendendo álcool, gente? Somente um povo burro, tapado. Põe uma roupa de grife, aqui atrás estampa uma roupa de grife e vende caríssimo. Porque tem tonto para tudo. Gente, o pecado deixa o homem tonto, burro. E Satanás não quer que o povo de Deus seja liberto. Mas a ordem do Senhor é: reedifique ou edifique o templo, porque eu quero habitar no meio de vocês. Meu irmão, continue mais um pouquinho aí. Agora, pois,
Como somos assalariados do rei, e não nos convém ver a desonra dele. Por isso, mandamos dar-lhe aviso, a fim de que o busque no livro das crônicas dos seus pais, e nele achará o rei, e saberá que aquela cidade foi rebelde e danosa aos reis e às províncias, e que nela tem havido rebeliões desde tempos antigos, pelo que foi a cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que, se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, sucederá que não terá posse das terras desde lado do Eufrates. Ou seja, você vai perder, porque quando aquele povo está vivendo no temor do Senhor, são um povo próspero, são um povo que não é escravo de ninguém, um povo que ama somente ao Senhor. E de fato, esse rei mandou baixar o decreto que pare a obra. Mas graças ao Senhor, que depois, pela mão do decreto do rei Dário, voltou a edificar a casa. Leia o versículo do capítulo 6, versículo 3, meu irmão. Veja 5:11, a resposta dos homens de Deus, quando 5:11 antes, ele fez em que nome essa obra é tocada? Versículo 11. Esta foi a resposta que nos deram. Nós somos os servos do Deus dos céus e da terra, e reedificamos a casa que há muitos anos foram construída, a qual um grande rei de Israel edificou e a terminou. Amém? E eles tocaram a obra, o rei Dário deu ordem para tocar a obra, mas eu queria só para finalizar, irmãos, porque não dá, é muito detalhe, não podem ver depois em casa. Capítulo 9, meu amado, capítulo 9, perceba que quando tudo foi concluído, a obra foi de fato consumada, então agora vamos para a conduta do povo. Olha como o povo estava, irmãos, perceba aí. 9, 1 ao 3. Acabadas, pois, estas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras com as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos fariseus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, pois tomaram das suas filhas para si e para os seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos desta terra, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônico. 4. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão do cativeiro. Porém, eu permaneci assentado atônico até o sacrifício da tarde. Amados, perceba a atitude de quem teme ao Senhor. Quando vieram relatar, amados, a atitude do povo de Israel, e qual for a atitude deles, eles não se separaram dos povos, eles se misturaram com os povos, eles tomaram para si filhas, e começou pelos cabeças, eles se misturaram. E aí o homem de Deus, ele numa atitude de constrangimento, de pranto, de clamor, ele vai clamar por esse povo. Ele vai clamar, e se você ler no restante do capítulo 9, ele confessa a miséria do povo, ele confessa o pecado do povo. Leia do 10, amado, capítulo 10, a partir do versículo 1. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrando diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens,
de mulheres, de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Só até aí. O povo chorava, irmãos. Constrangimento, irmãos. Amados, enquanto nós não chorarmos, Tiago diz, chorai a vossa miséria, lamentai, humilhai-vos diante de Deus. Amados, enquanto nós não encararmos o pecado como uma desgraça, irmãos. Enquanto o pecado não for visto pelo povo de Deus como uma miséria, como uma afronta a Deus, não haverá uma restauração, irmãos. O pecado é uma afronta a Deus. O pecado não é algo para ser encarado como normal no meio do povo de Deus. Chorai e lamentai a vossa miséria. Pranteai. Não, mas é assim mesmo. A carne é fraca. O cair é do homem, levantar é de Deus. Eu ia me levantar. Irmãos, não é assim. Chorai e pranteai. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. E interessante que aí, irmãos, ele chorava, ele pranteava, amados. E é interessante que o povo, eles conseguem perceber a sua miséria. Lê o versículo 11, meu irmão. 10, 11. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor. Confesse ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei o que é do seu agrado. Separai-vos dos povos de outras terras e das mulheres estrangeiras. separai-vos. Não é assim? Povo separado, separai-vos. Ô irmãos, o povo de Deus é um povo santo, irmãos. Povo santo. É verdade que essa ordem não é para as irmãs que são casadas com incrédulos separar, não, pelo amor de Deus. Nem os irmãos que são... As irmãs que são santas não é para separar dos incrédulos. Nem é como é que fala agora? Os irmãos separar das incrédulas. Nem as irmãs dos incrédulos, não. Mas isso para nós hoje, a gente deve esperar no Senhor. Mas isso para nós hoje é a percepção de que nós somos um povo santo. E nós não podemos mais andar como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. O bom seria que as irmãzinhas e os irmãozinhos que são solteiros não se casassem com incrédulo. Mas se teimar, vá pagar o preço. Porque eu tenho certeza que lá na frente vai ter um preço muito caro. Verdade, irmãs casadas com incrédulos? Irmãos casados com incrédulos? Verdade? Mas tem uns irmãos que oram muito e vão salvar as mulheres. E umas irmãs que oram muito e vão salvar os maridos. Mas até a oração ser respondida, o cancão pia. Mas esses versículos não é bom de se ler, né, irmão? Não tem garantia, né? É igual aquela cirurgia. Se lhe operar, você corre risco de morrer. Se não operar, você vai morrer. Então tem 25% de chance. 75% de chance de morrer, 25% de chance de viver. Não deis lugar ao diabo. É lá em Tessalonicenses, mais ou menos por aí. Mas irmãos, amém. O tempo já se foi. Mas graças ao Senhor que nós só iniciamos a falar da vontade do Senhor, que é a reconstrução ou a construção de um lugar para ele morar. A gente só viu aqui panoramicamente que a primeira característica do povo que irá começar essa obra é um povo separado. O Senhor se agrada. Povo separado, povo santo. Porque Deus quer um lugar santo.
Deus não vai habitar no local onde não é santo. Então, os irmãos, se puderem, leia Êxodo, a partir do 25, leiam, para que a gente possa receber do Senhor, das suas riquezas, da sua graça, mais e mais, para que enriqueça bastante a nossa reunião para a glória dele. Amém, queridos? Pai querido, muito obrigado por essa reunião debaixo da tua autoridade. Te louvamos pela vida de cada irmão, de cada irmã. Nós sabemos, Pai, que nem todos, ou cada um de nós tem recebido de Ti e aquilo que o Senhor tem dado, e a nossa fé, ela é comum, mas a nossa experiência não é comum, porque alguns já estão mais adiantados, outros estão mais atrasados no caminhar. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, tanto dos que já estão um pouquinho mais adiantados, como aqueles que estão atrasados na caminhada. Que o Senhor nos faça prosperar mais e mais, Senhor. Que nós possamos ter misericórdia uns dos outros, que possamos ter compaixão, nos apiedarmos dos que sofrem, dos que estão em dúvidas. Que o Senhor nos traga aumento, nos dê responsabilidade, atitude, Pai, porque o cristão precisa ter atitude. Que o Senhor, por misericórdia, Deus, que o Senhor nos faça ter atitude como Esdras, que se preocupou, que não desanimou e que foi avante, como Neemias, que reedificou os muros. Por misericórdia, Pai, nos ajuda a te temer tão somente, a viver para o teu agrado, pois é no nome de nosso Senhor Jesus nós te oramos e já te agradecemos. Amém.